Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuzcast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você tá curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram Cuscuzcast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Minha gente, olha, vocês estão começando o episódio. Olha aí, eu vou fazer questão. Exato. Ó, a gente já está começando o bate-papo com risada aqui. E eu quero dizer para vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sim, estamos começando o episódio número 54. Mulheres na Reforma. É o segundo encontro, né, dessa série. E hoje a gente vai falar sobre talvez a mulher da reforma, a chamada primeira dama da reforma. Primeira dama, né? Da reforma. Catarina Vambora. E por que a gente tava rindo? A gente tava fazendo aqueles trocadilhos de Vambora, né? Mas enfim, não é assim, não é engraçado. E vambora gravar, né? Mas assim, para isso, a gente tá aqui com a nossa tribuna de honra feminina do Cuscuzcast. Pois é, Zilma Lopes, Elga Sena, né? Elas que falaram um pouquinho sobre o contexto histórico ali, né, umas curiosidades do período da reforma, como a mulher vivia antes e como que a figura, o papel da mulher, ela muda depois da reforma, né? E hoje a gente tem aí a honra de falar da primeira dama da reforma, né? Nada como a esposa, e é a primeira dama da reforma e a primeira dama da vida de Lutero, né? Mas enfim, não vou dar spoiler. Muito bem-vinda mais uma vez, Zilma e Elga. Como é que vocês estão? Elga, por favor. Estamos bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus, e estou ansiosíssima para começar esse bate-papo com vocês. Tá tudo bem também para mim. Muito feliz de estar aqui em mais um podcast para conversar sobre essa mulher retada e maravilhosa que é Catarina Vambora. Que a história dela é top, inspiradora, inclusive. É inspiradora. Por exemplo, o pastor da minha igreja, o pastor Anderson, a filhinha dele nasceu. Eu tô dizendo nasceu porque a gente gravou antes dela nascer, porque ela vai nascer no começo de outubro, se Deus quiser. Então, veja, a menina vai nascer no mês da reforma. E o nome da menina? Catarina. Por causa da Catarina Vambora. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Eu não sabia disso. É outra coisa. E olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu acho que ele vai fazer maior propaganda desse episódio, por causa disso. Ele vai estar naquela fase altíssima da corujice, né? Então...
É a primeira filha, primeiro filho, né? Primeiro filho dele, né? Então, veio logo a Catarina Deus aí. abençoe. Pois é, amém. Presentão. Viu? Se Deus quiser, a Catarina vai estar aí comentando aqui também no Cuscuz Cast, a gente velho, cabelo branco, eu sem cabelo já, o resto que ainda tinha. Entendeu? Quem sabe também ela não vai ser mais uma Catarina que vai marcar a história do Amém, cristianismo. amém. Eu creio. Amém. 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 Mas, gente, vamos lá. Eu queria saber das senhoritas, das meninas aqui da nossa bancada de honra feminina, né? Quem foi Catarina Vambora? Catarina Vambora, né? Vambora. Vambora. Catarina foi uma mulher incrível, como a gente já vem falando aí, né? Desde a semana passada, o episódio anterior aí. Uma mulher forte, ousada, destemida. E que desde a infância tem uma história diferente, assim, do comum, do tradicional, né, Elga? Sim, de fato. A Catarina, ela já começou a vida com muitas dificuldades, né? Perdeu a mãe ainda criança e o pai a enviou para morar com a tia em um convento de freiras. E logo na infância para a adolescência ela já se tornou uma freira. A parte boa disso tudo, né, é que ela pôde receber pode-se dizer, a melhor educação que uma mulher poderia receber naquela época, né, a nível de instruções, a nível de conhecimento, era no convento. Né? Elas recebiam vários tipos, inclusive Catarina, ela foi, quando adulta, né, ela passou a usar esse conhecimento em prol da família, em prol do reino de Deus, em prol do evangelho, em prol do cuidado das pessoas. Ela teve só antecipando um pedacinho, ela tinha um bom conhecimento de ervas medicinais, por exemplo, que ela aprendeu onde? No convento. Né? Como tratar doenças, como tratar, óbvio que nada como que a gente conhece hoje, obviamente. Mas dentro do conhecimento da época, ela foi uma mulher instruída, uma mulher culta, uma mulher preparada, certo? Para lidar com as demandas do contexto feminino, né? De então. Então ela foi uma mulher, passou por dificuldades, mas gosto muito de usar aquela expressão de José, que Deus ele transforma o mal em bem. Né? Ele transformou o mal em bem. Ele permitiu a perda da mãe, permitiu que ela fosse para um outro contexto, longe de sua família, longe de seu pai. Né? Ela era uma nobre, vale salientar, ela tinha uma origem, uma linhagem nobre. E foi para esse convento, mas lá ela pôde ter acesso ao cristianismo, ter acesso às escrituras, ter acesso a uma boa educação. Ela aprendeu latim, decorou salmos, né? Tinha conhecimento do administrativo também, que embora a gente tenha alguns relatos do próprio Lutero, está dizendo que os conventos eram lugares horríveis, né? Lugares péssimos, e segundo algumas fontes, né, dizem, Lutero afirmava que os conventos eram piores do que os prostíbulos da época. Então tem uma série de questões aí problemáticas nos conventos nessa época, mas ainda assim Catarina recebeu o básico, né? Também, isso. Ela recebeu o básico de conhecimento intelectual, né? Que ela aprendeu latim, que era a língua acadêmica da época, né? Ela sabia ler, sabia escrever. Ela tinha conhecimentos administrativos, inclusive porque o convento era uma unidade autossustentável, né? Esse convento onde ela morou durante a sua adolescência, porque na infância ela viveu num convento, depois o pai tirou e colocou ela num convento em que a tia dela também estava lá presente, e era um convento que recebia doações e ofertas voluntárias. Você não tem que fazer um pagamento mensal e tal, porque ele se autossustentava. Então, as meninas ali, né, em confinamento, as mulheres naquele convento, precisavam desenvolver várias estratégias para que elas pudessem se manter. Então, a vida dentro do convento era extremamente árdua e trabalhosa, né?
mas não com menos aprendizado, né? Quanto mais árduo e trabalhoso, mais aprendizagens a gente desenvolve. E foi o que aconteceu com Catarina. Até que, nesse movimento aí de reforma, muitas das ideias do Lutero foram chegando. Não se sabe muito bem como essas ideias se infiltraram no convento. Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui, é sobre a quantidade parca de fontes primárias, né, sobre a história de Catarina. A gente tem alguns materiais, alguns livros, artigos escritos a partir de fontes, as fontes iniciais, né, que eram cartas do próprio Lutero com a Catarina, para a Catarina. A gente tem vários das narrativas, das conversas à mesa que se desenvolveram, a gente vai falar sobre elas já, na casa de Catarina e Lutero, então que faz referência à vida dela. Né? Temos alguns documentos relacionados a esses conventos onde ela vivia, mas para se desenhar e se costurar a história da Catarina, é necessário entrelaçar todas essas fontes, que são fontes escassas. As próprias cartas de Catarina são raras de se encontrar, né? As respostas às cartas de Lutero, a gente não foram preservadas, a gente não tem acesso. A gente tem acesso a algumas cartas, alguns documentos comerciais que ela trocou na época, porque ela era uma grande negociante, mas a gente não tem muitas fontes primárias. Então, esses materiais são escassos, inclusive em relação às demais reformadoras, né, as demais mulheres importantes na reforma, a gente tem materiais muito escassos. Então é um parênteses importante salientar. Inclusive, Zilma, é importante a gente falar esse parênteses. Esse parênteses acho que vai se estender para os outros episódios. A gente vinha conversando antes de começar aqui a gravação, gente, que é o seguinte, e isso eu quero a gente quer aproveitar para animar você que tem o coração instigado para esse veio de pesquisa. A gente tem de pesquisa sobre as mulheres. E elas têm, sim, a gente sabe, só do pouco que a gente tem, a gente sabe do quão importante elas foram. Entendeu? Até porque se a gente for pensar que só homem fez a parada sozinho, um negócio daquele tamanho, é pensar de maneira muito simplista, tá certo? Então, assim, se você tem o veio para pesquisa, se você tá achando massa ouvir isso aqui, se você tá instigado e gostaria de conhecer mais, olha, a gente quer incentivar aqui. Eu acho que todo mundo aqui que tá aqui nesse bate-papo, eu quero incentivar para que vocês façam pesquisa. Você que é estudante de história, estudante de teologia, estudante de direito, estudante de serviço social, ou de nenhuma dessas áreas, mas é um entusiasta, né? Então vá lá, pesquise, escreva coisas, publique artigos ou publique textozinhos na internet que já vai ajudar pra caramba, não só a gente, como a igreja de uma maneira geral. Bem, é esse o recado aí. E eu reforço. Pois é. De fato, é muito importante que a gente tenha essa presença maior no campo das pesquisas mesmo, tá? Inclusive porque senão a gente fica refém de uma visão não cristã, né, materialista, que às vezes até distorce a história da igreja, né? Então, como cristãos, é importante que a gente tenha essa presença no campo científico e na pesquisa histórica. E aí, assim, e o papel de Catarina na reforma? Assim, o que a gente pode trazer? Calma, então, vamos lá, que beleza, então vamos falar aí. Está falando, Pazes. Tá bom. Segue aí. Não, é porque assim, tem pontos na história de Catarina que tipo, não dá pra gente falar porque mesmo, são muito tem um ponto que ela promove uma fuga, né? Cena de filme, velho. Cena de só um comentário sobre como ela teve acesso, né? Ao ensino bíblico de Lutero. Catarina, quando Lutero pregou lá as 95 teses na porta da igreja, ela tinha 18 anos. O que a gente não sabe é como as freiras elas tiveram acesso ao ensino de Lutero. Mas no momento em que elas tiveram acesso, que elas ouviram, que elas leram, elas escreveram uma carta pedindo para que seus pais as tirassem do convento. Então, se lá era tão bom, como o comentário, né, que Zilma fez, de que
os conventos não eram lugares assim tão bons que Lutero descreve. Provavelmente as descrições de Lutero foram não somente com base naquilo que ele viu, mas com base inclusive em relatos da própria esposa e das freiras que ele ajudou a se casarem. Porque Catarina, né, ela inclusive foi quem redigiu a carta, pedindo aos pais que as tirasse ela e as outras moças do convento. Como os pais não deram resposta, então elas conseguiram fugir, junto com a ajuda também de Lutero, fugir por um mercador. Como é que se diz um aquilo? Mercador, era um viajante, vendedor de peixes, arente. Isso, elas fugiram dentro de um barril de peixe, não foi? Mas um comentário em relação... Eu achei foi isso maravilhoso, pra cinematográfico. Parecia que eu tava vendo Piratas do Caribe, velho. Sabe? Agora, eu gostaria de deixar só um comentário. Algumas pessoas, às vezes, criticam a atitude de Lutero. Então por que ele colocou as 95 teses? Se Lutero queria, de fato, reformar a igreja e não causar uma revolução, né, trazer desordem para a igreja, se ele queria realmente reformar a igreja, por que ele colocou lá? Lutero, antes de tudo, Lutero era um acadêmico, certo? E como acadêmico, havia uma liturgia na época, havia como é que eu posso dizer? Uma burocracia. E qual era essa burocracia? Até hoje, né, a gente lança uma tese, um mestre, um doutor, ele lança uma tese, e essa tese, ao ser lançada, ao ser divulgada, ela é um convite para que as pessoas possam ler, entender e então começar a antítese com relação à tese. A tese é aquilo que é lançado pelo intelectual e então vem a antítese, que é a crítica à tese. Quando Lutero ele prega as 95 teses na parede, na porta da igreja, aquilo ali era não só... Lutero não fez isso do nada. Já sei como eu vou divulgar a mensagem da reforma, porque eu quero fazer uma reforma. Não, Lutero ele apenas seguiu o trâmite da tradição para o convite a um debate teológico. Sim. Estão conseguindo entender? Era algo corriqueiro na época. Exatamente. Quando alguém tinha alguma ideia para lançar algum debate teológico, alguma mensagem a transmitir, a fim de haver, então, um debate acadêmico para se concluir sobre esse tema, então se pregava aquela ideia, aquele artigo, na igreja, na porta da igreja. As pessoas iriam ler, os clérigos iriam ler, e então iria se dar início a um debate acadêmico teológico. Essa informação, bem mais detalhada, a gente encontra no livro Inteligência Humilhada. Muito bom. Isso. Então, foi a partir desse momento, então, que Catarina, com 18 anos, passou a ter conhecimento, não sabemos como, mas é algo meio que óbvio, né? Se alguém chega de uma forma convidando para um debate acadêmico, publica na porta da igreja, as pessoas vão ter acesso, leem aquilo. Dá para imaginar o zum que aconteceu na época, o burburinho, o escândalo que foi para muita gente, né? Ter conhecimento daquilo. E aí, a ideia de se propagar no boca a boca é a coisa mais normal e mais previsível do mundo. Então também não é algo. Mas tem o conteúdo, né? Tem o conteúdo, porque assim, você de fato saber que as 95 teses foram publicadas é uma coisa. Agora você entrar em contato com aquele conteúdo e você de fato acreditar naquilo ali, significa que houve um contato mais próximo e mais profundo com isso. Para gerar uma reflexão e uma tomada de posição, de decisão, né? Porque assim, no momento em que essas 12 freiras tomam a decisão de acreditar naquilo que está sendo dito e
ter autonomia de fato, sair daquele lugar, encontrar uma estratégia e ir em busca da sua liberdade, que é o pressuposto básico da reforma, né? A liberdade, um dos. Então, supõe-se, a gente pode pressupor que houve um contato nisso, houve um contato mais profundo aí. Né? E vale também salientar o escândalo que essa fuga causou na época, porque apesar de a gente ter um discurso que era pejorativo em relação aos conventos, né, por parte de Lutero e de outros reformados, diante da sociedade, uma freira, ela era vista como uma mulher casta, pura, inclusive num nível superior a uma mulher casada, porque ela não tinha tido nenhum tipo de contato sexual. Então, ela tinha diante da sociedade, uma freira tinha uma imagem muito mais positiva e elevada. Então, se você abandona um espaço de claustro como esse, em um espaço que confere um status de pureza, e vai em busca de uma vida além, e vai em busca, inclusive, do casamento, isso gera um escândalo enorme. Mas o que eu acho sensacional é a autonomia de Catarina e dessas mulheres em gerenciar todo esse processo aí de fuga, entrar em contato com o mundo fora e com homens, inclusive, né, o próprio Lutero e esse mercador, e se meterem aí no tonel de peixe, no barril, que nem Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, sair por aí, não é? Não, é total, velho. Essa turminha toda plagiou. Vocês falam essa história, eu fico só imaginando aquelas musiquinhas, sabe? Também. Sabe? E mais, ela saiu e lá fora, ela com contato com o mundo, né? Ela se apaixonou por um jovem. Algumas pessoas dizem que ele não era de boa fama, mas outros relatos mais confiáveis dizem pra gente que ele era filho de nobres, né? E eles mantiveram um contato, uma certa relação. No entanto, os pais de Jerônimo, que era o nome do cara, não aceitaram esse tipo de relacionamento. Afinal, ela era uma freira fugida, né? Então, a moral de Catarina e das outras... Saiu de mulher casta, de super moral, pra uma que não vale nada. Não vale nada, né? Exatamente. Então, ele acabou, por temor aos pais, se afastando de Catarina. Catarina pede, inclusive, a intervenção de Lutero para que ele falasse com Jerônimo, porque Jerônimo era um de seus alunos. Lutero já era bem mais velho do que ela, vale salientar, né? Quando eles se casaram, ela tinha 26, ele tinha 42. Então ele mandou uma cartinha para ele, né, dizendo que se você não aproveitar, entre aspas, né, outra pessoa que seja interessada vai se casar com ela e tal, mas aí não houve mais resposta da parte de Jerônimo. E aí foi uma preocupação assim para Lutero, porque ele conseguiu arranjar casamento para todas as freiras, menos para Catarina. Ele ainda apresentou para ela algumas pessoas, mas ela foi firme em não aceitar aqueles casamentos arranjados assim com pessoas que não interessavam a ela, né? Que ela não, por alguma razão, não quis, né? E ela afirmou categoricamente que ela só aceitaria se casar com um amigo de Lutero, eu esqueci o nome dele agora, que inclusive em alemão seria difícil para mim pronunciar, ou então com o próprio Lutero. Ela jogou as cartas na mesa, assim, né? Ela bateu a real, tipo... Bateu a real. O meu boy magia é você, Lutero, né? É você, Lutero, é. Eu achei bem interessante a atitude de Catarina, porque a gente sabe que naquele contexto, ou a mulher era freira, ou a mulher era casada, ou ela iria ter uma vida arruinada, né? E ela, como você já bem colocou, ela não tinha mais uma boa fama por ter abandonado um convento, por ter fugido de um convento. Ela poderia ter agido com desespero, né, na tentativa de conseguir, porque casamento para a mulher é sustento. Então, ela poderia ter se desesperado, ela poderia ter aceitado qualquer oferta, contanto que ela pudesse se casar e ter a sua reputação recuperada, ter uma garantia de sustento. Mas ela se manteve firme, ela foi criteriosa. Ela não topou qualquer coisa, porque ela sabia que casamento seria para a vida inteira.
Então, ela, apesar de todas as situações, ela, Tava tarde para a época, para a né? época, ela casou com 26, não é isso? Verdade. Naquela época, ela já tinha ficado para titia. Agora imagina, uma mulher ficou para Freira, titia titia. no contexto onde a mulher tem que casar ou ser freira. Freira já estava fora de cogitação porque ela fugiu. Então ela tinha que casar. E ela estava para titia e ainda assim ela manteve critério. Eu acho que isso é algo muito Importante. pertinente. É um exemplo para muitas moças que, infelizmente, na pressa de se casarem, né, na pressa de terem alguém, acabam se relacionando com pessoas que, às vezes, o rapaz é até bom, mas não tem nada a ver, não é o que Deus tem para a pessoa, para a moça. Ou então, pior, aceitam qualquer tipo de relacionamento apenas para terem o status de casada ou de noiva, enfim. Eu acho que esse é um bom exemplo de Catarina E que a vale gente para os deve dias de ressaltar. hoje, porque, E, tipo, às vezes a gente tá com tão certeza. agoniado, né? Ou então o seguinte, já tô no que você entende por ter passado o tempo, então vem qualquer coisa. Eu tô sendo bem prático aqui, entendeu, gente? Mas, pelo amor de Deus, olha, e nos dias que a gente vive, então, aí é que a coisa tem que estar tranquila. Se você tá solteiro, solteira, pelo amor de Deus, olha aí, ó, Catarina já é um bom exemplo para isso aí. Entendeu? Ela teve tempo para chegar e dizer, ó, né? Observe que ela, pela fala dela, ou eu caso com Lutero ou com alguém parecido com Lutero. Um Essa foi padrão a bem frase baixo, né? dela. Ela Para não foi dizer bem ao contrário. E categórica. vale também. Havia a possibilidade, ela não descarta a possibilidade dela continuar solteira. Mesmo o contexto Mas histórico sendo completamente desfavorável, né, Sim, para sim. uma condição. desfavorável. Hoje, a gente não tem um contexto histórico, um contexto econômico-social desfavorável para a mulher que é solteira. E ainda assim, por uma questão de cultura, de status social e muitas vezes de carência, as mulheres, a gente vê muitas moças, muitas mulheres se submetendo a relacionamentos que não são aquilo que Deus tem para a pessoa, apenas para um status social, sabe? Às vezes para atender a cobrança da própria igreja, que muitas vezes cobra, da própria família, que muitas vezes cobra, por críticas ou por brincadeiras de mau gosto. A pessoa precisa ter muito um pensamento muito centrado e saber muito bem o que ela quer para si e o que ela quer com Deus para saber escolher e saber esperar o tempo de Deus. Pronto. Aí não foi um casamento motivado por paixão mesmo, mas foi um casamento pensado, né? Com base em critérios racionais, assim, para o contexto, para o momento. E o próprio Lutero também, ele não desejava, a gente tem alguns sermões dele aí em que, inclusive, anteriormente ele tinha uma visão a respeito do casamento um tanto quanto negativa, digamos assim, né? Mas ao se casar e depois durante a sua vida de casado com Catarina, essa percepção dele muda e o casamento passa a se tornar um objeto central na teologia luterana. Mas ele tinha uma visão a respeito da mulher antes, uma visão a respeito do casamento, embora ele incentivasse o casamento, né? Claro, e pregasse a liberdade para os clérigos, né? Se casarem. A gente percebe alguns tons um tanto quanto pesados ou negativos antes dessa experiência de casado dele. Talvez seja por causa da origem dele, né? Monástica, né? Monástica, é. E agora, imagina o escândalo. Não, o cara já estava escandalizando já de um tempo, né? Então, poxa, um monge excomungado da igreja, casando com uma ex-freira, uma freira fugitiva, meu irmão. A dupla perfeita. Um filme maravilhoso. A dupla perfeita. Dupla perfeita, isso causou um auê na época. Inclusive, muita gente dizia que os filhos que eles teriam não seriam saudáveis, não seriam crianças abençoadas. Eles tiveram 6 filhos, tá? 2 faleceram e foi motivo, inclusive, de muita dor. 2 meninas. Uma com 10 meses de idade e outra com 12 anos. Mas os filhos nasceram saudáveis, né? E, inclusive, gente, a cerimônia de casamento também é uma coisa que vale salientar. Porque, vejam, essa cerimônia, ela aconteceu primeiramente de modo privado, né?
E as testemunhas do casamento presenciaram a cópula, né? Porque não poderia ser... Era um costume da época, inclusive, em algumas situações. E tinha que ser provado de que o ex-monge e a ex-freira, de fato, consumaram o casamento, né? Nossa. E aí a gente tem algumas pessoas presentes aí nesse momento de reunião, depois um grande banquete de reunião íntima, vale salientar, e depois um grande banquete no dia seguinte ofertado pela própria Catarina. Detalhe, né? Que eles se casaram apenas 2 dias depois do pedido de noivado. Rapidex. 12 dias depois, Foi. somente. Antes dela se casar, Catarina viveu na casa de um grande pintor chamado Lucas Kranach. Vamos lá. Em alemão. Que aí. trava. Lucas Kranach. Ele foi um grande pintor da Reforma mesmo. A gente tem várias obras dele e vários dos vitrais das igrejas luteranas lá na Alemanha foram produzidos por ele. E ele era farmacêutico também. Então, quando Elga falou aí dos conhecimentos medicinais de Catarina, esses conhecimentos também se devem a essa vivência na casa do pintor Lucas, né? Ele como farmacêutico. Que por sinal fez um quadro dela, né? do Lutero, o famoso quadro do Lutero que a gente tem, foi ele que pintou. Isso. E ele foi o grande Instagram, digamos assim, da Reforma Protestante. Foi o Lucas. Porque ele pintou várias cenas bíblicas, né? Várias mensagens do protestantismo e da Reforma Protestante. E lembra que nessa época as pessoas, a grande maioria, não sabiam ler, né? Então a pictografia, a imagem era um recurso extremamente utilizado como pedagógico, né? E assim, o Lucas, ele foi muito importante aí nessa produção artística aí nesse contexto. Inclusive algumas telas dele, para mim, são bem polêmicas, assim, porque ele usa recursos mitológicos também, a ênfase no nu feminino e em situações até de pecado são muito presentes assim, nas obras dele, né? E aí... Até pelo contexto renascentista, vale salientar, exato. né? E ele era humanista. Então, o contexto renascentista, esse retorno à cultura greco-romana, então também vale salientar que influenciaram as obras dele. Ele era um humanista assim declarado, né, inclusive. E aí ele se tornou um grande propagador visual, né, das obras de Lutero e do pensamento luterano, né? Ele era um luterano, né? E grande amigo de Lutero, inclusive. Sim. E a gente... E aí, Catarina? Oi, você fala assim, eu pesquisei agora rapidinho sobre ele. Rapaz, tem muita obra que a gente conhece, vê e não sabe nem que é cara, né? E foi ele. Inclusive, a relação familiar de Lutero com ele era muito intensa, assim, de um cuidar dos filhos do outro, assim, sabe? Nossa, que massa. Em determinadas fases da vida, Quando eles se casaram, a Catarina e o Lutero, eles foram morar no Mosteiro Negro, né? Que era um mosteiro agostiniano. E o Lutero recebeu essa residência, né? Para ele habitar e tal, ali próximo da faculdade de Wittenberg. E a casa era muito grande, assim, estava muito acabada, em uma situação difícil, assim. A própria Catarina foi quem gerenciou a reforma do espaço, né? A casa tinha espaço para 40 hóspedes, 3 pavimentos, e estava bem deteriorada, e ela trabalhou arduamente para que a casa se tornasse um lugar habitável, né? O mosteiro se tornasse um lugar habitável e rentável também. Né? O local da casa de Catarina e Lutero foi um centro importantíssimo para o desenvolvimento das ideias da reforma. Ali era um centro de debate e era um centro cultural até da época. Muitas pessoas vinham de várias partes da Europa para se hospedar ali na casa de Lutero e discutir questões teológicas, tirar dúvidas, fazer debates. Começaram a acontecer as conversas à mesa, né? Que eram espaços, de fato, importantíssimos assim, de discussão teológica. E pelos relatos que a gente tem, a Catarina, vez ou outra, aparecia por ali, né, nesses debates também. Agora não como podemos dizer, não como uma intelectualidade que se
coloca ali naquele local, sabe? Sim. Mas como alguém que interage de fato, que está por ali. Inclusive a própria Catarina incentivou Lutero a dar uma resposta a Erasmo de Roterdã, né? Pelas suas provocações intelectuais e tal. Então, ela estava presente naquilo tudo. Mas, não somente nisso, toda a gerência mesmo da casa era a própria Catarina quem fazia, né? Ô Zilma, ou Elga, não sei, vocês podem responder aí. No caso, então, a partir do casamento dela com Lutero, a gente começa a ver as suas, de maneira mais clara, as suas contribuições para a reforma, né? Sim, não de modo intelectual, como eu falei, né? Produzindo material e produzindo um pensamento autônomo, mas também como um grande esteio para que Lutero, de fato, pudesse se dedicar aos estudos teológicos e aos debates, que ele, como professor universitário, né, fazia muito isso. E aí toda essa parte administrativa que hoje a gente imagina, né, como sendo papel ou função do homem, culturalmente a gente tem essa ideia, né, histórica assim, na nossa cultura ocidental, mas ela tomou partido de toda essa parte mais gerencial, possibilitando que o Lutero, de fato, desenvolvesse seus trabalhos acadêmicos e se dedicasse também à educação das crianças, né? Ele era um pai muito presente e ele tomava como uma responsabilidade dele mesmo de trazer esse conhecimento, né, para a educação das crianças. Isso é muito à frente do tempo para a época, gente. Muito, total. O que eu acho interessante da atitude de Catarina é que ela não tinha a intenção de ser a protagonista da história. Ela não tinha a intenção de roubar a cena, ela não tinha a intenção de trazer a atenção das pessoas para si. Ela entendia o chamado do marido dela. Ela entendia a importância do papel no reino de Deus, na teologia, na história, né, do seu esposo. E ela entendeu que a função dela, enquanto auxiliadora, era promover todo um ambiente que pudesse dar um subsídio à atuação do seu esposo. Eu sei que isso vai muito de encontro, é muito contrário ao que se pensa hoje, né? A mulher, ela busca, eu não estou criticando aqui, ela busca o seu espaço na sociedade. Mas a intenção de Caterina não foi de buscar o seu espaço na sociedade, digamos que concorrendo com Lutero. Ela entendeu o seu papel, o papel que Deus tinha para ela. Acho que vai muito por esse caminho de promover, por conta da ação dela, né? Lutero teve estabilidade, pôde ter mais estabilidade emocional que Lutero não tinha. Lutero era aquele cara extremamente inteligente, que sabia se comunicar, aquele cara que chega chegando, que faz amizade com todo mundo, que sabe enredar as pessoas na sua narrativa, que atraía aquela pessoa carismática que atrai as pessoas. Né? E Deus usou essas características na personalidade dele, mas ele não era uma pessoa emocionalmente estável. E a gente sabe que muitas vezes, hoje a gente fala muito de inteligência emocional. Digamos que inteligência emocional não era muito forte de Lutero, né? Já era o forte de quem? De Catarina. Ela pôde dar toda a base, toda a estrutura emocional, o contexto, o convívio familiar, a administração doméstica, que não é a administração doméstica que se tem hoje. A mulher, naquela época, quando ela administrava uma casa, ela tinha que prover, né, toda uma cultura de subsistência para que aquela casa pudesse se automanter. Então, Catarina, ela entendia de pesca, ela entendia de produção de materiais de pesca, ela entendia de agricultura, ela entendia de produção de roupas, ela entendia de contabilidade. As pessoas, como Zilma falou, eles foram morar no mosteiro. Lá tinha a própria família, depois eles adotaram filhos de um irmão de Lutero. Havia os estudantes que iam estudar lá.
E havia ainda pessoas que, como ela bem colocou, queriam apenas debater, né? Então era uma casa cheia que precisava ser bem administrada. E Lutero pôde ter tudo isso. Eles, inclusive, prosperaram graças à economia e à administração de Catarina. Eles depois compraram mais um canto de terra. Então, todo um contexto familiar saudável, próspero, foi promovido, obviamente, pela atuação de Deus, né? Mas a gente vê muito o papel e a atuação de Catarina, que pôde promover ao Lutero uma situação de estabilidade para que ele pudesse desenvolver cada vez mais no seu ministério. E muitas das coisas que ele fez foi também motivado pela própria Catarina. Elga, deixa eu ver se eu entendi o que você quis falar aí. No caso, a Catarina, ela entendeu o papel dela na história, e tem um protagonismo não igual ao de Lutero, mas ela entende que o protagonismo não é concorrencial, seria isso, né? Que é algo que eu acho que a gente tem hoje uma certa confusão, infelizmente. A gente sabe que a gente defende igualdade, a gente sabe que a mulher tem que ter direitos iguais aos homens, mas às vezes a gente vê uma certa confusão no caráter concorrencial. Entendeu? Acho que existe uma confusão de papéis. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas a Bíblia, a gente precisa estar sempre voltando para a Bíblia, procurando ter sempre uma cosmovisão bíblica. Toda essa confusão que a gente viu hoje, e inclusive dentro da própria igreja, muitas vezes a gente vê, tem a ver, obviamente, com a origem do nosso pecado, né? A queda, né? Se a gente for para, a gente precisa sempre ir para o Éden, a gente precisa sempre ir para a criação do homem e da mulher e para um momento de queda também. A partir daquele momento de queda começou a concorrência, certo? Mas antes da queda e mesmo depois da queda e nos escritos paulinos, a gente pode ver como Deus, ele não nega, Deus criou o homem e a mulher igualmente semelhantes a Deus, mas como ele planejou cada um para papéis específicos, para contribuições específicas que não são menores em hierarquia, mas são específicos em funções. E que não necessariamente precisa haver concorrência, mas sim cooperatividade de um para com o outro. E eu acho que a Zilma, ela colocou que o critério de relação do casamento, né, de Lutero com Catarina não foi de paixão, não foi de amor, não foi essa ideia romântica que nós temos de casamento. Mas ao curso do casamento, a gente vai poder notar a cumplicidade, a amizade, a cooperatividade que havia entre ambos. E um dignificava o outro, um encorajava o outro, um reconhecia o valor, a importância do outro. Eu acho que às vezes isso, inclusive, falta em muito casamento hoje em dia. Inclusive, o próprio Lutero, ele fomentou essa segurança de Catarina como uma mulher ousada, empreendedora, né, administradora aí da fazenda familiar. Porque em muitas das suas cartas, a forma como ele trata ela, ele se coloca como servo dela, né? Ele, de fato, aplica aquilo que Paulo fala, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, né? E serve também a igreja. Então, Lutero, em vários momentos, ele escreve assim, eu vou ler aqui alguns pedaços, né? Ele até brinca, inclusive, colocando Catarina como um senhor. A meu amável e querido senhor, Catarina Lutera. Doutora, pregadora de Wittenberg. Tem uma hora que, em um certo contexto, que ele chama ela de a estrela da manhã de Wittenberg, né? Então,
ele se mostra como um súdito, né? Ele se refere a ela como Senhor Catarina Lutera, doutora pregadora, minha querida dona de casa, minha querida Katie. E falar sobre, como tu bem explicou, Elga, falar sobre mulher como dona de casa naquele contexto era muito mais do que simplesmente realização de tarefas rotineiras, né? De higienização da casa, enfim. É uma tarefa muito ligada à criação de animais, né, à produção de materiais agrícolas, negociação com comerciantes. E ele, inclusive, nessas cartas, ele fala: minha simpática, querida dona de casa, pregadora, fazedora de cerveja, jardineira e tudo mais que ela pode ser. Né? Em alguns finais ele diz assim: a teu servo a te servir em santidade, Lutero, teu querido, né? Então Ela acordava às 4 da manhã, Isso. né? Ele chama ela de estrela da manhã por conta disso também. Ainda não tinha nem saído o sol e ela já se levantava para dar conta de todo o serviço. Ela não parava, ela era uma mulher extremamente ativa, né? E o Lutero, então, ele fortalece essa visão dela, né? Essa posição dela, essa atuação. Ele corrobora isso, ele incentiva, ele estimula, né? E a gente pode perceber que se ela teve toda essa autonomia, é porque Lutero a valorizava enquanto tal, né? E reconhecia, ele não conseguia mais imaginar sua vida sem Catarina, de acordo com as cartas que ele escreveu. A gente pode afirmar isso, né? Tudo que Deus cria é perfeito, né, Zilma? Então, o início... O homem, o pecado é que distorce tudo. Deus cria tudo perfeito. E veja que coisa interessante. No começo do casamento... Quanto mais a gente for centrado na palavra, mais a gente vai se aproximar desse perfeito. E vai viver bem. No começo do casamento não havia essa paixão, né? As pessoas às vezes dizem: vamos me casar só se eu for apaixonada. Não havia essa paixão. A paixão é passageira, inclusive. Mas esse afeto duradouro e genuíno se desenvolveu e formou uma aliança muito forte, né, entre eles ao longo do tempo que passaram juntos, os 20 anos. E aí, eu acho que também é importante a gente falar que nesse processo aí, né, de convivência entre os dois e de fortalecimento da relação familiar, afetiva, né? E a atuação de Catarina como empreendedora, administradora, como fazedora de cerveja, como tudo que ela quisesse ser, ela sofre um baque com a morte do Lutero, né? Para ela foi um grande sofrimento. Ela havia perdido 2 filhos, depois Lutero veio a falecer e isso causou um grande problema financeiro, inclusive. Na família, foi um baque. A situação dela foi realmente, se tornou, inclusive, de fato, muito é verdade que, por exemplo, na morte de Lutero, Catarina, ela chega, mesmo ela sendo uma excelente administradora, né? Ela conseguiu prosperar, né? Enquanto, no caso, seu marido se dedicava ao ensino, vamos dizer assim. Ela sofreu o risco de perder o patrimônio da família e até os filhos. Porque era da época, né? O aparato jurídico não permitia que a mulher administrasse os bens após a morte do marido. Embora o próprio Lutero tenha escrito um testamento deixando os bens sob a administração dela. Afinal, todos esses anos, né, de casamento, quem de fato se responsabilizou por esse gerenciamento foi a própria Catarina. No entanto, apesar dele ter feito esse testamento, ele não registrou no cartório e isso gerou um problemão. E mesmo que ele tivesse registrado... Isso. E mesmo se ele tivesse registrado, o aparato jurídico da época não permitia esse tipo de transferência, né? Na verdade, ela teria que ser tutelada por um homem e os filhos também teriam que ser tutelados por um homem. Foi necessário todo um engajamento de amigos e do próprio príncipe eleitor da época para que ela não perdesse o domínio sobre tudo, né? Ela foi a juízo cerca de 6 vezes. Ela realmente precisou lutar para manter a guarda dos filhos. E ela, inclusive, foi orientada por amigos de Lutero a deixar que os filhos ficassem sob guarda de outras pessoas, sobre
que ela enviasse para escolas, internatos. E seria muito mais fácil para ela aceitar tudo passivamente. Mas eu acho que não seria Catarina Vambora, se ela aceitasse tudo passivamente. Ela sabia do esforço dela. De fato, ela lutou, ela pleiteou judicialmente pela guarda dos filhos e para poder manter a propriedade e para poder manter a administração de sua propriedade. Infelizmente, além dos problemas judiciais que ela precisou enfrentar, houve nesse mesmo período, foram 6 anos, ela só morreu 6 anos depois de Lutero. E pelo jovem. Que a gente percebe, muito jovem, lembrando que ela era muito mais jovem que Lutero, né? Ela tinha metade da idade de Lutero. Ela tinha muita vida ainda pela frente. Quando a gente observa assim a saúde dela, a garra dela, a gente percebe, poxa, dava para ela viver muito mais. Mas, infelizmente, ela precisou enfrentar 2 fugas de guerras que aconteceram, de revoltas que aconteceram na época dela, depois de Lutero, pestes, né, que levaram embora muitas coisas, assim, muito da sua plantação, fora os embates judiciais que ela precisou enfrentar. Então, mas assim, ela ainda conseguiu manter os filhos dela por um bom tempo, até que os 2 filhos mais velhos puderam estudar, terminar seus estudos numa escola, conseguiram bolsas. O que eu acho mais triste desse período de Catarina é que ela foi praticamente esquecida. Lutero, ele tinha muito, assim, investimentos, né, do príncipe, de outros nobres que investiam, que davam uma espécie de auxílio, né, digamos assim, um salário para ele. E simplesmente pararam de dar quando ele morreu. E agora a Catarina vai viver de quê? O que ela recebia com a sua propriedade ainda não era suficiente. Ela enviou cartas solicitando, olha, não parem de mandar, não. A gente precisa ainda desses recursos e, infelizmente, essas cartas foram ignoradas. Só bem depois que o pessoal veio se solidarizar mais e enviou ainda algum recurso, não aquilo que ela precisava, mas ainda enviou algum recurso de ajuda, né? E fica algo para a gente pensar, né? Eu puxo muito uma sardinha para missões. Eu acho que tem, viu? Eu sei que não tem muito a ver com o tema aqui, mas a gente percebe que... Eu acho que bom, então... Infelizmente, hoje em dia, né, trazendo para o contexto de hoje, muitos missionários vêm a falecer, ou envelhecem, ou temporariamente saem do campo e param de receber auxílio, param de receber ofertas, param de receber a manutenção das igrejas. Porque ela não está mais no campo, está passando um tempo aqui se tratando. A missionária ficou doente no campo. Volta para se tratar e simplesmente os recursos são cortados porque ela não está no campo. Esquece que ela é uma pessoa que precisa de recursos para viver. Quantos missionários chegam na velhice, né? E não tem não tem uma aposentadoria. Quantos missionários que ele morre e fica a família, muitas vezes, abandonada pelas igrejas, que não mantiveram a oferta para as famílias daquele missionário. Então, infelizmente, Catarina, ela foi deixada de lado, né? Embora a atitude de Lutero foi sempre de dar valor à sua esposa, de reconhecer o valor que ela tinha na sua vida, e ele chegou a dizer que se um dia em tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, a reforma protestante, se um dia no curso da história o nome dele fosse citado, ele gostaria que o nome da sua esposa fosse citado ao lado dele. Por que ao lado? Porque ele sabia que Catarina foi crucial no ministério dele, no trabalho dele. Mas, infelizmente, esse reconhecimento não se estendeu
para outras personalidades da época, não se estendeu para outras autoridades da época que negligenciaram o cuidado dela e dos filhos dela. E vale enfatizar, Elga, que ela chegou a esse estado por conta das guerras das quais ela precisou fugir, né? Sim. Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico na época, ele estava em fogo cruzado com os estados protestantes, né? Então, nesse contexto aí, ela precisou fugir. Todo o seu território aí agrícola foi destruído. Saqueado. Então, se isso não tivesse sido um problema na vida de Catarina, eu acredito que ela não teria solicitado tanto apoio assim, sabe? Uhum. Pela mulher que ela era e por tudo que ela desenvolveu e construiu, ela com certeza precisou enfrentar duas pestes que aconteceram naquela época. Ela precisou fugir também, uma das fugas dela foi por conta dessa peste, né? Que chegou na casa dela, inclusive. E ela, apesar de cuidar de muitas pessoas, muitos doentes, ela precisou, de fato, ir para outro lugar para que não se infectasse, né? E aí, nesse momento aí, a peste tava com a peste mesmo. E aí, ela sofreu um acidente, inclusive, que é mais uma cena de filme aí. Foi justamente por conta desse acidente que depois ela veio a óbito. E ela veio a falecer 2 anos, exatamente. Ela cai num fosso de água fria e ela saltou, né, da carruagem, caiu nesse fosso e ficou muito, muito, muito doente. E por conta disso, 2 anos depois ela veio a falecer. Mas assim, a julgar por toda a trajetória dela de vida, se não fosse esse conjunto de situações que fugiram ao controle, entre aspas, da própria Catarina, né, aos fatores externos que ameaçaram, de fato, a continuidade do seu trabalho, né, como uma negociante, como uma dona de casa, eu acredito muito que Catarina teria dado a volta por cima, assim, sabe? Com todos os recursos que ela poderia, que estariam ali a seu favor. De fato, o final dela não teria sido tão triste, né? Como de fato foi, sem o seu esposo, né? Com tudo destruído, toda a propriedade. Então, eu imagino o fim da sua vida como não deve ter sido um tanto quanto amargo. E aí vale também a gente salientar ela foi que descrita, nós não temos né, muitos forma, relatos. Infelizmente. No período de luto dela, ela foi descrita como uma mulher briguenta e amarga por algumas pessoas. Mas se a gente olha o contexto em que ela estava inserida, os fatos que sucederam após a morte de seu esposo, a gente consegue entender, né? E ela, como uma mulher muito autônoma, no sentido de resolução, né, de problemas, Sim. de enfrentamento de situações, Sim. O perfil dela, a personalidade dela, indica que ela não seria uma mulher que se resignaria ao fato. Então, o fato dela ser briguenta, né? Foi por não aceitar e tentar lutar, não é isso? Exatamente. A gente não tem também bons relatos ou relatos suficientes sobre a espiritualidade de Catarina, né? A gente não encontra nem mesmo o próprio Lutero falando tanto a respeito dela como uma mulher de oração, né? Como a imagem que a gente tem das grandes mulheres, né? No caso de, por exemplo, Susana Wesley, né? Que viveu séculos depois. Susana Wesley era uma mulher que, apesar dos tantos filhos, ela parava um tempo para fazer aquele seu devocional, né? Isso era impreterível para ela. Ela tinha que ficar sozinha, passava aquele tempo de oração, de leitura da Bíblia, de ensinamento cristão às crianças e tal. A gente não tem relatos de Catarina nessa posição, né? De fervente oração, de fervente jejum, de pregação do evangelho, né? Ou de discussão teológica com Martinho e com outras pessoas ali na sua casa. Mas a gente vê uma Catarina vocacionada, exercendo a sua vocação cristã como mãe, como esposa, esteio familiar, como uma mulher de vida pública, porque para você negociar naquela época, a maioria dos negociantes eram homens. A gente não tem muitos exemplos de mulheres que de fato iam para uma vida pública atuante.
né? E Catarina, ela exerceu isso, e como uma mulher cristã, ela exerceu isso com a ética, né? A ética protestante. Não no sentido pejorativo, né, que o viés materialista traz, mas uma ética protestante no sentido de que vamos empreender e vamos fazer negócios para a sustentação da nossa família em prol do reino de Deus, e fazendo isso sob uma ótica cristã, né? Vale salientar também que o comércio nesse contexto aí, de Baixa Idade Média e Renascimento Cultural, era antes tratado com muitos maus olhos pela Igreja Católica, né? A usura, os juros, enfim. E você também se posicionar como uma mulher negociante, uma ex-freira, né? Que aprendeu a visão católica sobre a economia naquele contexto. E você agora, enquanto mulher ex-freira, saindo para uma vida pública para fazer negócios, é um contexto muito específico, né, na própria vida da Catarina. Então fala muito dessa personalidade dela proativa, né? E que, embora não muito, digamos assim, espiritualizada, naquela visão que a gente tem da dicotomia, né? Do que é celeste, do que é espiritual e do que é terreno, do que é material. Não, mas exercendo uma vida cristã muito ligada ao pensamento protestante, de fato, de que a vida como um todo é um serviço, né? É o sacerdócio universal. Então, aquilo que você faz, tudo que você empreende, tudo que você realiza é para a glória de Deus. Então, que estão ouvindo a gente, então não vê essa dicotomia na vida de Catarina, mas a gente vê uma mulher que vivenciou todas as áreas da sua vida, de fato, glorificando a Deus em tudo que fez, né? Então, para mim, ela é um grande exemplo, uma grande mulher inspiradora. E eu acho que ela precisa de um filme, assim, sabe? Eu acho que a história dela é cinematográfica. Uma série. E até uma série poderia ser. Fica a dica. Ele fala sobre ele toca nesse ponto, sobre a vida devocional de Catarina. Ele concorda nesse sentido de que não havia uma grande ênfase maior dada, né, com os recursos que a gente tem, são escassos, sobre a vida de Catarina. É mais nessa ideia da mulher administradora, da mulher de luta, da mulher que comercializava, que plantava, que cuidava de filhos, que adotou outros filhos para cuidar, que era o suporte do esposo, que administrava, como é que eu posso dizer, um albergue, digamos assim, né, uma pensão. Mas ele também deixa claro que Catarina, ela tinha os seus momentos de devocional diário, e o Lutero, ele a estimulava a decorar passagens bíblicas, que é algo que a gente meio que perdeu hoje em dia, né? Essa coisa de decorar passagens bíblicas. Memorização. Mas ela tinha essa preocupação, sim, da devocional, da memorização de passagens bíblicas. Eu acho, agora sim, ela de fato não foi uma mulher que pregou sermões, ela não foi uma mulher que escreveu livros, né? Ela não estava num ciclo de debates, né, de teólogos, embora a gente vai encontrar isso em outras mulheres da Reforma. Mas Catarina não teve esse perfil de mulher. Eu vejo Catarina muito, sabe aquela pessoa que trabalha nos bastidores? Eu vejo muito Catarina nesse perfil. Muito executiva, né? Eu vejo ela também como de colocar a mão na massa, de estar trabalhando, mas isso não diminui Muito pelo contrário, complementa, né? Não diminui. Porque e no casamento se complementou. Perceba que são habilidades complementares. A gente falou de concorrencial, né? De funções concorrenciais na família. Mas veja, o Lutero, ele tinha um perfil muito mais abstrato, né? Acadêmico, intelectualizado, do mundo, né, dos debates, da oratória, da pregação, enfim. É um contexto muito mais, como eu posso dizer, muito menos prático, né? Isso. Vocacional.
Isso, Do isso. educador, né? Isso. Filosófico. E já né? a Catarina, ela tinha um perfil muito mais prático, executivo mesmo. E as habilidades de ambos se entrelaçavam e formaram, de fato, esse casal que é tão importante na nossa história, né? A história do protestantismo. É do mundo, né? Do mundo ocidental. Assim. Bem, gente, eu acho que a gente já começa a ter uma ideia do que vocês já falaram, de algumas coisas que a gente pode trazer como legado, né, da Catarina Vambora. Mas assim, qual seria para vocês o maior legado da Catarina Vambora? Para mim, a Catarina é um grande exemplo de mulher ousada, destemida, que se comporta e age de acordo com seus princípios, de acordo com aquilo que ela acredita. E o que ela acredita nesse contexto aí é nada mais do que a fé, né, cristã reformada, essa fé da justificação, não por obras, como a Igreja Católica se ensinava, mas por Cristo, né, pela graça. E a partir desse entendimento, ela pauta todos os seus anos seguintes, né, agindo e se comportando como uma mulher bíblica cristã, que é um exemplo prático da mulher de Provérbios 31. Então, quando eu vejo a história de Catarina, eu vejo de modo claro para mim, assim, na minha frente, como se fosse um filme, a mulher de Provérbios 31. Né? Ela é esse exemplo maravilhoso. E mostra também que a atuação feminina no mundo não precisa ser apenas em âmbito interno, familiar, mas pode ser no âmbito externo, da vida pública, e que isso não prejudica ou que isso não fere a sua imagem enquanto mulher, por não... Vou reformular aqui, mas essa vida pública da Catarina mostra que ela não negligenciou a sua vida familiar. Como muitas vezes a gente ouve hoje em dia falando de modo... na visão cristã, a mulher ela tem esse papel de ser auxiliadora, né? Ser cooperadora do marido nesse contexto familiar. E a Catarina ela exerce isso com muita maestria e se comporta de modo público também, como a gente viu. Aqui ela é uma negociante, então ela vai para uma vida pública. Apesar dessa vida pública fora do ambiente do lar, ambiente doméstico, ela não negligencia esse papel interno, sabe? Da educação dos filhos, ela se põe como presente de fato, ela atua em tudo que é necessário dentro do ambiente familiar e está fora. Isso é um exemplo para a gente hoje, porque para você ter uma vida profissional, além das suas tarefas e atribuições como mãe, como esposa, você não precisa de fato negligenciar ou se sentir constrangida por algum motivo, né? Porque eu às vezes ouço relatos de pessoas, de mulheres que não se sentem satisfeitas porque gostariam de ter vivido uma carreira profissional brilhante, mas tem o peso, entre aspas, da família. Então, ama os filhos, ama a casa, mas ao mesmo tempo leva como se fosse um fardo, né? E não necessariamente precisa ser assim. Nós, como mulheres, a gente pode sim, de fato, ter uma carreira brilhante, profissionalmente falando, sem que a gente, de fato, negligencie o trabalho ou veja de modo negativo essa célula que é tão importante para a sociedade, que é a família. Né? A família é a célula primária, primordial, é a instituição divina, e que precisa de zelo, precisa de cuidado, isso não somente por parte da mulher, mas do homem e dos filhos também, né? Então, ver e analisar a história de Catarina é ver como uma mulher pode ser atuante sem fazer essa segregação, sabe? Do que é vida pública e do que é vida familiar, do que é vida privada, que na verdade está tudo em conjunto. Se ela vai atuar na vida pública é porque a vida familiar, privada, interna precisa. Então, a vida pública é uma extensão dessa vida privada, então não está desconectado. E a gente não precisa pensar também assim. Né? Às vezes você pensa nessa dicotomia da profissão
ou da vida doméstica, mas não precisa necessariamente ser assim, né? A gente pode enxergar a vida de Catarina como uma vida cheia de desafios e que ela administrou esses desafios com proatividade, coragem, resiliência e também sendo fiel a Deus nessa sua vocação enquanto mulher, esposa e mãe. Então, eu poderia passar o dia todo aqui falando no que Catarina me inspira, né? Então, eu separo para vocês somente esses 2 exemplos aí, de fato, que para mim são basilares, né? De fato, decidir a sua vida pautado no princípio da fé, né, da salvação por meio de Cristo, e não fazer dicotomias assim da vida e procurar administrar todas as tarefas e nossa vida profissional com a nossa vida doméstica de modo harmônico e bíblico, entendendo que tudo que nós fazemos nesse mundo é para a glória de Deus, né? É um serviço para a glória de Deus. Então, em linhas gerais, tentando resumir, é isso. Quando eu vejo a história de Catarina, eu vejo como toda a revolução, pelo menos aquilo que a gente tem conhecimento, começou com as 95 teses publicadas. Né? E aí começou todo um reboliço no convento, a partir do momento que elas tiveram conhecimento, todo o reboliço no convento pela fuga, em prol de fuga, né? Tentaram sair enviando cartas para os pais, mas não tiveram êxito, não tiveram retorno, então providenciaram uma fuga, depois ela se casa, mas tudo que Catarina foi e fez começou com a teologia. E eu acho que o legado que a gente pode, um ensino, um aprendizado que a gente pode tirar da história de Catarina também em que está respaldado o nosso ser e as nossas ações. Qual é o respaldo de quem você é? Qual o seu papel? Qual o seu propósito? Para o que você foi chamado a ser e fazer? E em que você vai fundamentar cada uma das suas respostas? Sintetizando, qual é a sua teologia? Aquilo que você acredita está baseado em quê? A Catarina, tudo que ela foi, e ela só pôde ser o que ela foi, porque ela estava bem respaldada na Escritura. Ela tinha acesso a um tipo de conhecimento, mas ela se permitiu ser transformada pelo novo conhecimento da Escritura, um novo conhecimento bíblico que chegou até ela. Eu imagino como aquelas 95 teses revolucionaram a cabeça dela e daquelas outras freiras. E como isso foi um divisor de águas na vida de Catarina. Tudo que a gente e tudo que a gente faz é muito baseado na visão de mundo que a gente tem. Sendo que a nossa visão de mundo, por mais que a gente diga, eu sou evangélica, eu vou à igreja, eu participo das atividades da igreja, não significa que você tenha um pensamento bíblico. Infelizmente, não significa que a gente tem uma visão de mundo bíblica. E o que é ter uma visão de mundo bíblica? É estar completamente consumido pela Escritura. É enxergar Deus pela Escritura, é enxergar a si mesma pela Escritura, é enxergar o mundo, é discernir tempos e eras, é discernir sociedade, é discernir política, é discernir cultura, é discernir a si mesma pela Escritura. John Piper ele falou que teologias fracas produzem mulheres fracas. E Catarina foi uma mulher forte. Ela foi a mulher de Provérbios 31. Mas essa força dela vinha de onde? Será que de somente ir à igreja e não estudar a Escritura? Eu sei que a ênfase que a gente deu a ela, de fato, foi da mulher empreendedora, da mulher administradora, da mulher comerciante e da mãe e da esposa.
mas ela só pôde ser e fazer o que ela fez porque ela estava bem embasada na escritura. Então, eu acho que o que a gente pode também, né, em meio a tudo isso que foi dito, tomar de aprendizado de Catarina é sobre a nossa busca de conhecer mais a Deus. E nessa busca de conhecer a Deus, a gente consequentemente vai se conhecer e vai saber quem a gente é em Deus, qual o nosso papel, qual o propósito específico que Deus tem com a nossa vida, né? E só para ratificar aquilo que a Zilma falou, a gente vive num contexto em que o papel da mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, é discriminado, é visto muitas vezes de forma inferior. E como se também negasse a mulher pública, a mulher que trabalha, a mulher que empreende. Mas, como a Zilma bem falou, uma coisa não precisa negar a outra. E se você for para a escritura, uma coisa não nega a outra. Priscila, ela foi empreendedora, sabe? Dorcas foi empreendedora. Jesus foi mantido por mulheres que tinham uma boa condição financeira, certo? Paulo recebeu auxílio missionário também de mulheres que ajudavam o próximo, que participavam, que atuavam no comércio e que a partir desse dinheiro tiravam o seu próprio sustento e sustentavam, ajudavam missionários, apóstolos e pessoas carentes e órfãs e viúvas. Então, a gente não precisa diminuir a atuação da mulher enquanto mãe e enquanto esposa, e não precisa negar que a mulher pode ser mãe, a mulher pode ser esposa e trabalhar também no contexto público. Uma vez eu assisti o depoimento de uma mulher que ela é atriz e ela recebeu um grande prêmio. E no dia em que ela recebeu o prêmio, ela disse que só pôde chegar onde chegou porque ela precisou fazer um aborto. E ela falou do aborto que ela fez como o meu bebê. Né? Ela tirou o bebê dela e esse foi um sacrifício necessário para que ela pudesse investir na sua carreira e chegar onde chegou. E aí eu pergunto, ela precisou pagar um preço de sangue, ela tem as mãos, a profissão dela tem as mãos sujas de sangue. E nós vemos muitas e muitas mulheres cristãs que são mães, cuidam do lar, são esposas e têm as suas carreiras, passaram em concursos públicos ou fizeram graduações e hoje são mestres, hoje são doutoras, são mulheres que bem-sucedidas, ou então não têm uma vida pública atuante, se limitaram sim ao papel de mãe e ao papel de esposa e de domésticas. Sim. E qual o problema disso também? É uma opção de vida delas e que não em nenhum momento perde o mérito de serem mulheres e de serem mulheres bem-sucedidas enquanto mães, enquanto esposas, enquanto domésticas. Infelizmente, a gente vive um contexto de discriminação dessas mulheres. E a gente precisa entender que, acima de tudo, a nossa teologia estando bem fundamentada, a gente pode ser criticado de todos os lados, não importa. A gente vai saber quem a gente é e qual o nosso papel. Assim como Catarina Vambora. É isso aí. Eu falo muito, né? É isso aí. Não. Não, foi isso aí. Eu fiquei escutando. Né? É importante essa reflexão. Gente, e dicas culturais? Quais as dicas aí que vocês têm? Antes da dica, eu acho que valeria a pena a gente citar algumas referências, né? Porque uma aluna minha até me perguntou no Instagram, fiquei muito curiosa para conhecer mais, dei uma pesquisada sobre ela e tal, e eu quero comprar alguns livros. Aí eu acho que a gente pode citar. Pronto, já começa por aí.
Primeiro, a primeira dama da reforma, né? A extraordinária vida de Catarina Van Bora, que é um livro referencial, né? De Ruth Tucker, é uma historiadora canadense, e tem essa visão de Catarina como, de fato, uma mulher usada por Deus nesse contexto aí da reforma, né? Então, é um livro que tem um tom religioso, porque não é uma escrita acadêmica no sentido universitário, né? Não cristão, mas traz vários relatos a partir das fontes primárias, né, das cartas de Lutero. Então, é uma referência importante para a gente ler. A gente tem também alguns artigos que são publicados. Tem deixa eu lembrar aqui o nome. Catarina Van Bora é uma mulher forte, corajosa e empoderada. É um material interessante, se vocês quiserem, está disponível também na internet. A gente pode até colocar o link na descrição, né, Diel? Foi publicada na revista Reflexos. Manda pra mim o link que eu mando. Pronto, massa. E é um artigo interessante também sobre a vida dela. E deixa eu me lembrar aqui, deixa eu olhar aqui minha outra referência. E tem muito material em outros idiomas, tá? No próprio alemão é possível você encontrar. Tem um sobre Van Bora, a biografia dela, que foi publicada pela Sinodal em 2000, que estava procurando, de Heloísa Daufert, tá? Ela faz uma biografia da Catarina. Tem outro também da própria Heloísa Daufert, que é Mulheres no Movimento da Reforma, e aí você pode encontrar referências a outras mulheres também nesse contexto. E antes de passar para Elga, eu queria indicar uma série que eu gosto muito, que é When Calls the Heart, que é Quando Chama o Coração, né? É uma série televisiva canadense, mostra a história de uma professora, Elizabeth Thatcher, que é rica e tal, e decide ensinar numa comunidade rural, assim, separada, afastada, sem nenhum status, mas ela vai por propósito mesmo. E aí, quando ela chega lá, recentemente a cidade tinha passado por um grande acidente numa mina de carvão, e a maior parte dos homens dessa cidade acabaram falecendo dentro da mina, porque eles trabalhavam lá. E aí a cidade teve que se reconstruir, muito com base nessa força feminina. E aí não é uma série feminista, muito pelo contrário. É uma série que é permeada de princípios bíblicos, tá? Muitos, e você consegue perceber, tanto no desenvolvimento da personagem, Elizabeth, uma mulher forte, como também das várias outras personagens da série se desenvolvendo aí nesse contexto. E não há uma visão concorrencial, né, da mulher com o homem, mas a gente também vê homens apresentando uma masculinidade bíblica também na série. Não é uma série religiosa, tá? Mas é uma série que contém vários princípios bíblicos, assim, no desenrolar da trama. Então, eu gosto muito. Ela está disponível na Netflix, vocês podem assistir. Vale muito a pena, uma série maravilhosa. Eu já assisti, inclusive, muito boa. É muito boa. É a minha indicação, assim, cultural. Já foi citado, né, a primeira dama da reforma de Ruth Tucker. Isso. Tem também uma outra indicação que eu gostaria de fazer, que é As Grandes Mulheres da Reforma, de James Gould. Esse livro ele é bem resumidão, sabe? Mas ele é muito interessante. Eu tive acesso a algumas mulheres que atuaram na reforma que eu nunca tinha ouvido falar. Entre mulheres casadas, com grandes reformadores, e mulheres assim, comuns, que não sequer se casaram. E são grandes histórias para a gente tomar lições para a gente. Outra indicação também que eu gostaria de fazer, indicação cultural, é o livro de Nancy Wilson, O Fruto de Suas Mãos, o Respeito e a Mulher Cristã. E também o livro Fidelidade, Como Ser o Marido de uma Mulher Só, de Douglas Wilson. É uma série de livros sobre a família. Então, tem livro falando sobre casamento, que é Reformando o Casamento.
Tem um livro específico para as esposas, tem um livro específico para os maridos, tem um livro específico para a criação de filhas e um livro específico para a criação de maridos. É uma boa proposta de leitura para se fazer pessoal, em família. Eu estou noiva, então eu estou procurando ler algumas coisas que falam sobre casamento, sobre família, meio que uma preparação. Mas eu acho que para quem está solteira, para quem já é casado, são boas leituras para a gente fazer. Tem uma outra que eu sempre gosto de trazer também como referência, até citei lá no fórum, Ediel. É um livro de Caroline McCauley, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Esse livro é maravilhoso, é um manual também, assim. E serve para as mulheres solteiras, não é? Que estão aí no mercado de trabalho. Tá? E acho que é super importante, e não somente para as solteiras, mas também para as casadas. Aqui a Olga trouxe aí esse momento de preparação aí para o casamento, né? Essa é uma referência que a gente precisa sempre estar reapontando, né? Esse livro da Carol. É isso aí. É isso aí. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, meninas. Muito obrigado, viu? Só abrilhantaram aí esse encontro, certo? Para falar sobre mulheres na reforma, né? E queremos deixar mais uma vez, reforçar o recado. Se você tem esse veio para pesquisa científica, se você quer conhecer mais sobre esse tema, a gente anima você para que você faça, sim, pesquisas sobre essas mulheres. É importantíssimo, acho que é importantíssimo não só para o seu conhecimento ser ampliado, mas também para o conhecimento. A gente quer dar esse incentivo para vocês. Olha, meninas, muito obrigado. Que agradeço. Gente, muito obrigado por terem escutado a gente até agora. Deus abençoe para vocês e um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi produzido por